Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai me assistir. Desejo que você fique muito bem e que você tenha sobre si a paz que está acima de todo entendimento. É aquela que só pode vir de Deus. É onde a gente se apega. É o que o salmista disse, que ele estava elevando os olhos para os montes e perguntando de onde poderia vir o socorro. E ele tem a resposta para isso: o socorro vem do Senhor, que fez tudo que é grande, que podemos contemplar e não temos a capacidade de contemplar também. Foi Ele que fez, dada a sua grandeza e a sua onipotência. Então, nos momentos de tribulação, de angústia, de dificuldade, nós devemos olhar para Ele, que é autor e consumador da fé, e Ele que é o príncipe da nossa paz. Ele possa estabelecer dentro de nós essa paz, essa calma, essa tranquilidade, e saber que Ele está cuidando, e Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele está cuidando de tudo. A saber, o relógio está na mão dele, não está na mão dos homens. Então que você fique bem, que você tenha paz. Sei que o momento que o mundo está vivendo pode trazer muita ansiedade para aqueles que não conhecem as Escrituras ou que naturalmente veem as coisas acontecendo, que tem um senso de humanidade, né? E entende a urgência das coisas e a gravidade, como os desdobramentos, né, está aí diante de nós, os fatos, né, os desdobramentos dos acontecimentos podem resultar numa terceira grande guerra mundial, pode resultar em baixas humanas, em consequências para países que são mais próximos e os mais distantes. Neste caso, estamos neste último lado, que é os mais distantes. Porém, a gente acaba se preocupando. Então, uma coisa eu quero que você, no começo desse vídeo, tenha no seu coração, que é: lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Você não precisa carregar isso, tá? Então, caminhe em paz, ok? Antes de eu prosseguir, inclusive, eu falo para vocês isso. Por que meus vídeos são um pouquinho mais longos do que, naturalmente, os vídeos de plataformas, assim, abertas, né? Porque eu não faço vídeos ali, doses curtas, no Instagram e etc. Até tento fazer, mas eu percebo que esses vídeos curtos, eles não dão a explanação, o caminho correto do entendimento. Você não faz a transição da informação para o conhecimento, do conhecimento para a sabedoria, né? Então, minha missão é pegar o conhecimento e levar você a um entendimento nessa interpretação de fatos, do modo mais sóbrio possível, mais sábio possível, para a informação não ficar te bombardeando, e sim você produzir conhecimento. Então, meu interesse não é soltar informação. Então, as pessoas ficam com muita informação, não geram conhecimento, não tem entendimento, só gera ansiedade. Então, que você faça o seguinte: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Passe a buscar conhecimento. São coisas diferentes. Isso, você vai ver que essa linha tênue aí, essa decisão de, não, peraí, eu só vou seguir, não é só conhecimento, não é só informação. Eu quero tudo aqueles que me ajudam a produzir conhecimento. Essa é a minha missão aqui, tá? Não estou advogando em causa própria, não. Estou só dando a você qual é a minha visão. Eu sempre sento aqui, peço orientação a Deus, tudo que eu vou ler, tudo que eu vou falar, para fazer isso, né? Permitir que você transforme informação em conhecimento. Desculpe essa introdução relativamente longa, bem longa, 3 minutos, mas eu achei necessário. Bom, pelo título do nosso vídeo, você viu que essa é a pergunta de muitas pessoas, né? Pergunta de muita gente: Rafael, estamos realmente no fim dos tempos, né? Em quanto tempo, ou você acha realmente que vai estourar uma terceira guerra mundial? E, Rafael, hoje nós estamos próximos da volta de Jesus. Vamos falar disso aqui com sabedoria, né? Inclusive aqui no canal tem muitos vídeos falando sobre isso. Muitos mesmo. No canal da minha esposa tem muitos vídeos, da Mari Garcia Bittencourt, muitos vídeos falando sobre escatologia, sobre sinais do fim dos tempos. O que eu digo para você, só antes, pessoal, o vídeo de ontem à noite, eu peço perdão a vocês, ele foi com um erro no final, e é raro isso acontecer aqui, mas não sei porquê, quando eu exportei o vídeo, ele cortou ali 3 minutos finais, mas a informação e a minha análise foi feita, só que faltou uma opinião no final, peço desculpas a vocês. Bom, vamos lá. Essa questão da Terceira Grande Guerra Mundial, eu começo por aqui. Olha só,
Nesse momento, Israel permanece em Gaza, no avanço territorial. Israel está testando, e até um comentarista de um canal de televisão lá de Israel, analista de guerra, ele disse que parece que as IDFs estão testando a resposta do Hamas com os seus soldados. Ele fez esse comentário no sentido de que Israel não tivesse apreço pela vida dos seus soldados. Mas isso é guerra, e é fato. Israel está testando a resposta do Hamas, né? A bateria antitanque do Hamas, para poder vir com força total. Então, no dia de ontem, como eu falei para vocês, Israel começou uma nova empreitada, uma nova fase nessa guerra, que é a fase de incursão por terra, enfrentando os túneis do Hamas. Então imagina que para Israel alcançar seu objetivo, ele tem que entrar no território do inimigo. E isso, historicamente, já levou a baixas, né, de vidas, mas a derrotas amargas para as forças ocidentais, né? Vocês viram isso no Vietnã. No Vietnã, as forças norte-americanas saíram de modo vexatório, além das técnicas utilizadas pelo conhecimento da geografia, a questão dos túneis, do conhecimento do solo, o modo como eles emboscavam as forças norte-americanas. Viram isso com duas grandes nações. Primeiro, a União Soviética no Afeganistão, caindo para os mujahidins. Depois vocês viram os próprios Estados Unidos caindo para o que evoluiu dos mujahidins, para o Talibã, para a Al-Qaeda e por aí vai as organizações islâmicas, né? São organizações terroristas muito bem treinadas, inclusive pelas forças da antiga União Soviética e também da CIA, né? A KGB e pela CIA. Vocês viram isso no Oriente Médio, na nossa aula lá no Abaplay, sobre a origem da Irmandade Muçulmana, no livro, no e-book dessa aula também vocês leram isso. Se você não leu, se você não viu, vá lá na nossa plataforma de ensino, vídeos, documentários, séries, né? E você pode ter acesso a todo esse material, falando do Hamas, do Hezbollah, do Fatah, bom, enfim, de muitas organizações que surgiram a partir da criação dessa outra organização mãe, que é a Irmandade Muçulmana, que surgiu lá na Universidade do Cairo, no Egito. Senhoras e senhores, então, o que vocês viram historicamente, grandes nações caírem por forças locais, utilizando a geografia como uma estratégia de surpresa para as forças invasoras, vocês podem estar presenciando agora com o Hamas. Só que é a diferença que está acontecendo em um espaço urbano, em forças terroristas que atuam debaixo de prédios, de conjuntos habitacionais, de hospitais, de escolas, e inclusive implantam suas barreiras de mísseis ali, nesses locais. Então, aqui é um desafio triplo. É o desafio de não conhecer bem a geografia, é o desafio de ser surpreendido pelo inimigo e é o desafio de diminuir o impacto para vidas inocentes que estão sendo utilizados como escudo humano. E a gente sabe que vão ter muitos efeitos colaterais. Então, nesse momento, Israel não saiu do território, a mídia israelense está falando sobre isso, e é claro que nesses primeiros combates, para medir a resposta e as estratégias do Hamas, que não parou de bombardear a Tel Aviv, que não parou de bombardear as outras cidades fronteiriças ali de Gaza, né, e ao mesmo tempo está lutando na frente Gaza agora, Israel também não parou e não vai parar. Inclusive, como eu falei para vocês ontem, no vídeo de ontem à noite, os Estados Unidos não estabeleceram uma linha vermelha para Israel. Ou seja, Israel tem carta branca. Pode ter, como teve ontem, manifestação que parou metrô de Nova York, manifestação em vários lugares do mundo. Israel sente que a sua existência está em xeque, a existência do Estado judeu e o modo como tudo foi preparado para lembrar a Segunda Grande Guerra Mundial com as forças nazistas, o Hamas fez, né, com a inteligência iraniana, com recursos iranianos, com recursos da Irmandade Muçulmana, com recursos do Catar, né, o escritório do Hamas que opera no Catar, fez a coisa ganhar uma dimensão que Israel vai responder. Inclusive, eu digo para vocês, isso vai estar conectado à observação no final sobre o fim dos tempos, né, a volta de Jesus. Isso, logo depois disso, vai ter um acordo de pacificação, vai trazer aí o acordo de Abraão, vão estabelecer a paz, o Oriente Médio vai entrar em outra lógica. Não tem como evoluir ali se as forças
do Hamas ainda operarem com poder, como atuam ali, e de igual modo as forças iranianas. Então, quando vocês olharem para Israel atacando o Hamas, entendam que a força, a brutalidade da resposta de Israel não é só, né, também devido à brutalidade dos ataques terroristas do Hamas em solo israelense, mas é para falar, comunicar com o Irã, porque o Irã está em pé de construir, em tempo de construir sua arma nuclear. Então Israel não vai deixar isso acontecer. É uma resposta também, né, para uma outra ordem que precisa, que já surgiu em 2020, mas precisa ser fortalecida em todo o Médio Oriente, em todo o Oriente Médio. E remover o extremismo do Hamas é necessário para dialogar com uma força mais branda do mundo islâmico, que atue mais na política. Foi assim na década de 70, depois do conflito de 73, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, perdão, como ficou conhecida, né? Depois disso evoluiu para um acordo de paz, intermediado pela Jordânia, né? O Shimon Peres foi essencial para isso, mas na época o primeiro-ministro de Israel, que era um primeiro-ministro mais voltado à esquerda, se opôs a Shimon Peres e desfez o acordo que já estava praticamente pronto entre o rei da Jordânia e o Shimon Peres envolvendo Israel. Bom, tem até documentário na Netflix falando do Shimon Peres, aconselho vocês a assistirem. Bom, então é o seguinte, a coisa tende a crescer. Hoje, vamos lá, hoje, pessoal, nós temos vários países envolvidos direta e indiretamente nessa guerra, a guerra de Israel. Quais os países que estão envolvidos diretamente? Vamos lá, vamos considerar a Palestina como um país controlado pelas forças terroristas do Hamas. Vamos considerar a Palestina como um país e vamos considerar que o país, nesse momento, está em guerra com Israel. Embora saibamos que não é bem assim, mas vamos considerar isso. Então, temos envolvidos aqui diretamente nessa guerra Israel, Palestina, portanto, Hamas aqui operando, né, mas vamos colocar Palestina. Nós temos Síria, nós temos Líbano. Aqui nós já temos 4 países diretamente. Vamos incluir diretamente Iêmen e Eritreia. São 6 países atuando diretamente neste confronto, nesta guerra. Diretamente. De modo indireto, ainda, tá? De modo indireto. Iraque, Irã, Estados Unidos. Estamos falando de 8 nações. Tem mais 2 aqui que podem entrar a qualquer momento em um deslize, em um míssil equivocado, em um avião derrubado, né, sem querer, né, querendo. Temos 2 aqui, 2. Temos Jordânia e temos Egito. Esses 2 podem entrar facilmente. E teremos 10 nações envolvidas, o que levaria a guerra justamente para uma terceira guerra mundial. O Irã atuou indiretamente através das suas forças que agem na África do Sul, até a fronteira com o Brasil aqui. Mas o Irã agiu munindo o Hezbollah, as milícias sírias, também agiu munindo as milícias no Kurdistão iraquiano, as milícias do Hezbollah, as milícias do Hamas, os terroristas do Hamas, né? Esperneando, é a última chance do Irã enquanto é isso todo. O Irã entrando diretamente, óbvio que nós veremos aí, não só uma escalada regional, porque as nações que estão agora, a Rússia, a gente está falando de o que Israel está fazendo em Gaza, fere os direitos humanos. Olha, a Rússia falar isso, gente, é surreal. A Turquia falar isso, o modo como a Turquia age em guerras, é brincadeira, né? É brincadeira. Os Estados Unidos também. É brincadeira, gente. É brincadeira. Mas, facilmente, as nações islâmicas tendem a apoiar a causa palestina. E isso sair da verbalização à medida que for escalando, ou à medida que os ataques forem se intensificando, a incursão terrestre for se intensificando, podem facilmente entrar diretamente no conflito. Mas 2 nações, são nações grandes, que inclusive grandes em poder bélico, vocês devem ficar de olho. Primeiro é a entrada direta do Irã, né? Entrada direta do Irã. Segundo, a entrada direta da Jordânia, mais um aí que eu colocaria o Egito, que esse com muita calma, muito detalhe nessa observação, porque o Egito traria consigo um problema muito sério com os Estados Unidos, foi por isso que os Estados Unidos se posicionaram ali logo no começo apoiando Israel. Né? Inclusive uma questão envolvendo a China
muitos acordos com o Irã, muitos acordos inclusive com o Egito também. Então, pode evoluir para uma terceira guerra mundial assim muito rápido, muito rápido. E o próprio, são palavras só minhas não, o Kim Jong-un, né, o menino míssil, ele falou isso no dia de ontem. No dia de ontem ele falou isso. O mundo está muito perto da terceira guerra mundial e eu estou pronto. Ele falou isso. Então aqui não é uma análise equivocada da minha parte, tá? Então, realmente, guerras e rumores de guerras agora, eu acho que desde todo aquele alvoroço no fim da Guerra Fria para agora, eu acho que esse é o momento mais intenso, me pegando um lapso de tempo histórico curto, acho que esse é o momento de maior intensidade envolvendo uma potência mundial que são os Estados Unidos e potências nucleares, aí, Estados Unidos e Israel. Israel tem muitas armas nucleares, né? E muitas outras ali, como o Egito, né? E por aí vai. Bom, a questão da volta de Jesus, são sinais da volta de Jesus, pessoal. Os sinais do fim dos tempos, ele começou quando Daniel profetizou, né, sobre a última semana, quando Daniel profetizou sobre a chegada de Yeshua, a morte de Yeshua e a destruição de Jerusalém. E o próprio Senhor Jesus, né, Yeshua nos disse que a cidade seria destruída, não sobraria pedra sobre pedra, inaugurando esse ciclo do fim dos tempos e a redenção de todas as coisas. Bom, a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, tudo será refeito, Deus vai refazer, né? Então, o que nós vemos, ou que viram por sombras, nós veremos face a face como ele é. Toda a grandeza da criação de Deus será refeita. Eu estou falando de terra, eu estou falando da restauração, né? Eu estou falando de corpo glorificado, certo? Eu estou falando de galardão, né? Então, entenda uma coisa aqui, ó. O fim dos tempos não é agora, né? Porque você está vendo isso, está gerando em você, eu preciso me consertar com Deus. Você deveria se consertar com Deus quando você adquiriu o conhecimento de que Jesus disse que, inaugurando o que os discípulos perguntaram, quando que seria o fim dos tempos, quais seriam os sinais da volta de Jesus, ele diz sobre a destruição de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70. Quando ele fala da apostasia, quando ele fala da iniquidade, quando ele fala dos dias de Ló, da imoralidade, da perda dos crivos morais e éticos da sociedade, inclusive espirituais, né? Quando Isaías fala daquele que troca o doce pelo amargo, né? Luz pelas trevas, invertem as coisas, é o que está acontecendo. Quando Paulo fala sobre o surgimento da apostasia e depois a revelação do homem da iniquidade. Então, você deveria estar com o seu coração alinhado com a palavra de Deus, olhando para estes eventos, e não só para um conflito, como agora, né, está em vias de ganhar intensidade não só em Israel, mas entre Armênia, Azerbaijão, Kosovo, etc. Né? A China colidindo com navios filipinos, e ali no Indo-Pacífico a coisa pode explodir a qualquer momento, e os Estados Unidos estarem lutando em 3 frentes, uma na Ucrânia, Europa, outra no Oriente Médio e outra lá no Indo-Pacífico. Então, 3 frentes aqui, as potências ocidentais envolvidas. Isso pode facilmente levar a uma terceira guerra mundial e vocês verem a profecia se cumprindo. Mas notem que as profecias estão se cumprindo. Então, por isso que eu falei para vocês que temos que ter cuidado, né? E durante essa cobertura da Guerra de Israel, eu estou me atendo a te orientar sobre os fatos e os acontecimentos, e estou evitando fazer com que, olha aqui, essa profecia está se cumprindo, porque eu acho que você está entendendo o que de fato está acontecendo no mundo. Você está entendendo bem. Então não precisa pegar manchete para falar sobre profecia, porque você está vendo a Bíblia em ação, a Bíblia em 3D agora. A questão é sabedoria, para nós percebermos o tempo em que esse rolo profético foi desenrolado. E o tempo foi lá no ano 70, na destruição de Jerusalém. O povo que destruiu Jerusalém é desse povo que vem o príncipe, que a Bíblia faz referência a Gog, desse povo, dessa terra de Magog, né? Que está muito bem documentado e explicado para vocês lá dentro do Abba Play. Então, os eventos que se desenrolaram, a congregação dos judeus, o retorno dos judeus à sua terra, né, a figueira florescendo, o estabelecimento do Estado de Israel na década de 40, certo, meus irmãos? Israel se tornando uma potência militar, correto? Vocês verem, inclusive, a agenda globalista ganhando força. Vocês veem essa agenda do arco-íris
Vocês acham que isso não é profético? Vocês veem a apostasia crescendo, os reformadores apóstatas hoje criando um outro caminho alternativo ao evangelho genuíno pregado por Cristo, e os seus apóstolos que fundaram a igreja, os primeiros crentes, os primeiros teólogos, falavam especificamente sobre esses princípios e que estão se perdendo. Então, o que vocês veem hoje de rumor de guerra devem fazer vocês olhar para tudo que foi profetizado. E nós sabemos que tudo que envolve Israel deve ser um termômetro para a Igreja de Cristo, para que ela se apegue ao Senhor, né? E para que ela entenda perfeitamente que ainda tem acordos a acontecerem, só para te posicionar ainda mais aqui no que vai acontecer. Ainda tem acordos, e este acordo envolve, senhoras e senhores, a Palestina. Este acordo envolve a formalização com a Arábia Saudita. Uma cúpula tem que surgir ainda, uma cúpula, uma organização, né? Os 10 chifres têm que estar muito bem posicionados, organizados. Ainda precisa haver um tempo de ligeira e falsa paz, aparente paz. Um solucionador tem que surgir para o mundo vai aclamá-lo, certo? O mundo vai desejá-lo, o mundo inclusive vai colocar uma marca na mão direita e na testa, certo? Consentimento, córtex frontal, autoridade, mão direita. O mundo vai dar autoridade, vai delegar poder a ele. Ele vai se levantar no meio dos povos. Por isso a besta se levanta do mar, do meio das nações. Vai ter o respaldo europeu, vai ter o respaldo no Oriente Médio. Certo, meus irmãos? Então essa cúpula não está formada, mas depois dessa forte turbulência que o mundo vai entrar agora, essa forte turbulência, virá um solucionador. Não sei dizer para você em quantos anos, em quantos dias, em quantos meses, e não quero fazer isso, porque isso só gera especulação e ansiedade. Quero fazer com que você observe o que pedi para você observar desde o começo. Olhe para o que Jesus disse em Mateus 24, em Lucas 21 e Marcos 13. Olhe para o que Paulo disse em Tessalonicenses. Olhe para o que os profetas falaram acerca de Jesus. Olhe para o que Daniel relatou sobre o fim dos tempos. Então, é nisso que vocês devem focar. E estes acontecimentos corroboram para o conhecimento, e aplicando esse conhecimento, a sabedoria em como agir neste tempo agora. Porque quando você pega esse conhecimento diante da palavra, conhecimento dos fatos, você tem sabedoria para responder às perguntas. Devo me casar? Devo ter filho? Devo empreender? Guarde isso então. A sabedoria está enquanto eu não sei quando essas coisas acontecem, enquanto eu não sei quando Jesus volta, eu vivo da melhor forma possível, como noiva, virgem, santo, purificado, santificado, da melhor forma possível. Eu vivo da melhor forma possível, sendo pai, marido, mãe, mulher, filho, aluno, empreendedor, sonhador, cantor, ministro, pastor, evangelista, seja lá o que for. Viva da melhor forma possível, que anuncie a restauração de todas as coisas, que gere esperança, que gere conhecimento, mas que esteja pronto com a sua lamparina cheia de azeite, aguardando o grito da meia-noite, aí vem o noivo. Esse é meu desejo para você. Eu vou parar por aqui, volto depois. Desculpe ter me alongado, mas eu achei extremamente necessário. Um grande abraço, não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.